A chuva caía torrencialmente sobre as ruas empedradas de Lisboa quando entrei no táxi, o coração ainda apertado depois de mais um dia exaustivo no estúdio de arquitetura. O motorista, um rapaz de não mais de 20 anos com cabelo castanho ondulado e um sorriso que iluminava o espelho retrovisor, virou-se para mim e disse logo: "Boa noite, sou o Miguel. E para que não haja confusões, sou completamente hétero, tenho namorada em Évora e tudo." Ri-me por dentro, pensando que era apenas conversa de taxista para quebrar o gelo, mas a viagem do Chiado até ao meu apartamento em Alfama estendeu-se o suficiente para que a conversa fluísse como o Tejo lá embaixo. Ele falava com entusiasmo da Ana, da família conservadora que esperava netos, do Benfica e dos sonhos de acabar o curso de engenharia à noite enquanto conduzia de dia para pagar as contas. Eu, Tiago, aos 32 anos, já assumido há uma década, partilhei apenas pedaços do meu dia, projetos atrasados, clientes exigentes, a solidão que às vezes pesava mais do que o cansaço. Miguel ouvia com atenção genuína, os olhos castanhos fixos na estrada molhada, mas de vez em quando olhava para mim pelo retrovisor como se procurasse algo que nem ele sabia explicar. Quando chegámos à rua estreita perto do Castelo de São Jorge, paguei a corrida e saí para a chuva gelada. Foi então que tudo mudou. Miguel desligou o motor, saiu do carro sem casaco, correu atrás de mim e agarrou-me o braço. "Tiago, espera, não sei explicar, mas desde que entraste, sinto algo que me assusta." O seu corpo tremia sob a chuva, o rosto molhado aproximou-se, e num impulso que parecia vir do fundo da alma, os seus lábios tocaram os meus num beijo breve, intenso, cheio de confusão e desejo contido. Fiquei paralisado, o mundo girando à minha volta enquanto a chuva nos encharcava. Aquele motorista de 20 anos que se declarara hétero acabara de me beijar, e o meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ele recuou de repente, olhos arregalados de pânico, murmurou desculpa, quase inaudível e voltou a correr para o carro, deixando-me ali, atordoado, com o sabor do beijo ainda nos lábios e 1000 perguntas a explodirem na cabeça. Entrei em casa sem conseguir pensar direito, o corpo gelado mas o peito em chamas. Como podia um rapaz tão jovem, tão certo da sua vida, ter feito aquilo? Passei a noite em claro, revivendo cada segundo da viagem, cada olhar, cada palavra. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era o número do Miguel. "Tiago, preciso falar contigo. Por favor." A voz tremia, e eu, sem saber porquê, aceitei encontrá-lo. Encontrei no café do Bairro Alto, um lugar discreto onde os turistas ainda não dominavam tudo. Miguel estava sentado ao fundo, mãos a apertar a chávena de café como se fosse uma âncora. Vestia uma camisola simples, o cabelo ainda úmido da chuva da noite anterior, e os olhos evitavam os meus no início. "Não sei o que me deu ontem", começou ele, a voz baixa para que ninguém ouvisse. "Sempre me vi com a Ana, com planos de casamento, filhos, a minha família em Évora é tradicional, vai à missa todos os domingos. Mas contigo foi como se algo se tivesse aberto." Eu ouvi em silêncio, o coração ainda acelerado desde o beijo. Partilhei a minha história, como aos 18 anos tinha percebido que gostava de rapazes, como a família em Lisboa tinha aceitado com dificuldade mas com amor, como o mundo lá fora ainda tinha arestas afiadas mesmo numa cidade tão aberta como esta. Miguel escutava, assentia, às vezes sorria timidamente. Saímos do café e caminhámos junto ao Tejo, o vento frio de outono a trazer o cheiro do rio. Ele falou dos pais, do irmão mais velho que era o exemplo, da pressão de ser o homem da casa, mesmo sendo o mais novo. "Nunca pensei que pudesse sentir isto por outro gajo", confessou, parando junto à estátua de Dom Pedro IV. "Mas não consigo parar de pensar em ti." O dia passou entre conversas profundas e silêncios confortáveis. À tarde, acompanhou-me até casa outra vez, mas desta vez sem beijo, só um abraço longo e hesitante. Nos dias seguintes, as mensagens tornaram-se rotina. Ele enviava fotos do trânsito caótico, eu respondia com esboços de projetos. Miguel começou a questionar-se em voz alta durante os nossos encontros rápidos entre corridas: e se eu não for quem sempre pensei que era? A Ana ligava-lhe enquanto estávamos juntos, e ele atendia com culpa nos olhos. Eu via o conflito crescer dentro dele, o medo de perder tudo o que conhecia contra a atração nova e assustadora. Uma noite, depois de uma corrida longa, apareceu à minha porta sem avisar. "Preciso de um amigo", disse, e ficámos horas a falar até o sol nascer sobre os telhados de Alfama. Decidimos fazer uma escapada à Sintra num sábado, para fugir um pouco da cidade e das pressões. O comboio serpenteava pelas colinas verdes, e Miguel olhava pela janela como uma criança, mas os seus dedos roçavam os meus discretamente. No Palácio da Pena, entre os jardins exuberantes, ele parou e disse: "Aqui sinto-me livre, Tiago. Como se pudesse ser quem quiser." O momento foi bonito, quase mágico, mas a realidade voltou quando o telemóvel tocou, a mãe a perguntar quando ele ia visitar Évora. Miguel mentiu, disse que estava a estudar, e o peso da mentira ficou-lhe no rosto durante o resto do dia. De volta a Lisboa, apresentei-o ao meu melhor amigo, o André, hétero convicto mas aberto de espírito.
O jantar em casa foi tenso no início. André observava Miguel com curiosidade, mas depois riram-se juntos de histórias de futebol. No entanto, quando ficámos sozinhos, André avisou-me: tem cuidado, Tiago. Ele é novo, confuso, não quer que te magoes. As palavras ficaram a ecoar. Miguel, entretanto, começou a abrir-se mais. Contou-me como na adolescência tinha tido um amigo muito próximo, mas afastara-se quando os sentimentos se tornaram estranhos. Pensei que era só amizade forte, disse ele uma noite no meu sofá. A tensão romântica crescia, olhares mais longos, toques casuais que duravam segundos a mais. Uma tarde, fomos a Porto de carro dele, e no caminho ele colocou a mão na minha no câmbio. Em Porto, caminhámos pela ribeira, o Douro refletindo as luzes, e ele sussurrou: estou a apaixonar-me, Tiago, e isso assusta-me mais do que tudo. Mas o medo veio depressa. A Ana enviou mensagens a perguntar por que ele andava distante, e Miguel entrou em pânico, cancelando o nosso próximo encontro. Fiquei sozinho em casa, questionando se valia a pena investir num rapaz ainda tão preso aos rótulos. O conflito explodiu quando a Ana encontrou mensagens nossas no telemóvel de Miguel. Ela ligou-lhe aos gritos, acusando-o de traição, e espalhou rumores entre os amigos comuns em Évora. Miguel apareceu na minha porta à meia da noite, olhos vermelhos. Perdi tudo, murmurou, e chorou nos meus braços pela primeira vez. Decidimos ir juntos a Évora para ele enfrentar a família, mas a viagem foi silenciosa, cheia de tensão. Os pais receberam-no com abraços, mas quando ele tentou explicar que estava confuso, o pai levantou a voz: na nossa casa não há isso. A mãe chorou, o irmão acusou-me de o ter influenciado. Voltámos a Lisboa partidos, e Miguel desapareceu durante dias. Eu tentava trabalhar, mas o estúdio parecia vazio. Um colega comentou ter ouvido rumores no grupo de taxistas: o Miguel anda com um gajo mais velho. A traição veio de onde menos esperava. Um amigo de Miguel contou a Ana mais detalhes, e ela publicou uma mensagem vaga nas redes que todos perceberam. Miguel ligou-me em pânico: não aguento mais, Tiago. Talvez seja melhor parar. A separação doeu como uma facada, mas eu respeitei. Passei semanas a refletir sobre a minha própria vida, sobre como o amor sempre exigia sacrifícios. A solidão voltou mais pesada do que antes. Eu mergulhei no trabalho, aceitando projetos em Sintra para ocupar a mente, mas à noite o silêncio do apartamento gritava o nome dele. Miguel, soube depois por mensagens esporádicas, foi para Porto ficar com um primo, tentando endireitar-se. Lá, sozinho, enfrentou os próprios demónios, leu livros sobre identidade, falou com um psicólogo online, chorou por noites inteiras. Eu, por minha vez, tive de enfrentar a minha família quando o irmão mais novo perguntou por que eu andava tão abatido. Contei tudo, e o apoio deles foi o bálsamo que precisava. Um dia, recebi uma carta de Miguel: aprendi que fugir não resolve. Volto a Lisboa na próxima semana. Quero ver-te, se ainda quiseres. O coração acelerou. Quando nos reencontramos no mesmo café do Bairro Alto, ele estava mudado, mais maduro, o olhar firme. Descobri que não sou hétero, Tiago. Sou eu, simplesmente. E quero estar contigo, se me aceitares com todos os meus erros. O abraço foi longo, curador. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Miguel voltou a conduzir, mas agora com orgulho, ignorando os olhares de alguns colegas. Apresentei-o aos meus amigos como namorado, e o André deu-lhe as boas-vindas com um aperto de mão firme. Viajámos juntos para o Minho, onde a família dele, aos poucos, começou a aceitar. A mãe chorou mas abraçou-me, o pai ficou em silêncio mas não rejeitou. Em Lisboa, construímos uma rotina: cafés de manhã, passeios à beira-rio, noites a falar do futuro. Miguel terminou o curso e arranjou emprego numa empresa de engenharia, deixando o táxi para trás. Eu aprendi a ser paciente, a não pressionar. O amor que nasceu daquela noite chuvosa transformou-nos a ambos. Ele ganhou coragem para ser autêntico. Eu aprendi que o amor verdadeiro chega quando menos esperamos. Hoje, olhando para trás, vejo como um simples beijo mudou duas vidas. E tu, achas que a verdadeira orientação sexual só se descobre quando encontramos a pessoa certa, ou os rótulos são eternos? Verdadeiro ou falso?